Atenção, presta muita atenção. Esse vídeo aqui vai conter spoilers do anime no título. Então se você não quer spoilers desse anime, deixa o like, se inscreve no canal e vaza. Teremos mais outros conteúdos aí, mas esse aqui não é pra você que odeia spoilers, então... E aí galera, beleza? De Nova Penária, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A segunda vez que eu tô gravando esse vídeo aqui, porque o primeiro eu achei que ficou meio enrolado demais. Então vou estar trazendo esse aqui, tentar enrolar menos possível, né? E hoje a gente vai estar falando sobre Jujutsu Kaisen 269. Capítulo 269 que tem o título de Análise. Mas antes do vídeo quero pedir uma ajudinha aqui para vocês sobre esse formato aqui, com o fundo todo escuro, apagado, só com a luz de frente aqui no meu rosto, vocês, o que vocês acham? Gostaria da opinião para poder estar mudando um pouquinho o canal, né? O capítulo começa com a Mei Mei numa lojinha de esquina de doce, não uma esquina de doce, uma loja de doce numa esquina. O capítulo começa com a Mei Mei numa loja de doce em uma esquina, né? Perguntando quanto custa. E nessa mesma cena tem uma velha ou um velho com um olho arregalado, outro fechado, tipo, surpreso. E logo corta pra cena que a gente tava esperando, né? Sobre o Yuta. Que todo mundo teorizou que era rica, putaça, que ia ter que derrotar a rica, alguma coisa do tipo, pra salvar o Yuta, né? Mas a gente tem a cena ali. E quem tá gritando Yuta, chamando ele de desgraçado, etc., é a Maki. Maki tá putaça, falando pra ele que mesmo que ele tenha voltado pro corpo dele original, sim, ele voltou pro corpo dele original, ele foi descuidado, etc. E ela tá putaça ali, dando uma lição de moral nele que mesmo que ele tenha voltado pro corpo dele original, não significa que as coisas estejam resolvidas, não. Porque foram muitos, na visão dela, muitos erros que poderiam ter sido corrigidos, né? E ela pontua cada um. Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo foi como que o Yuta voltou pro corpo dele, né? Que foi a mesma pergunta que o Itadori fez assim que viu. Ele explica, né, que a Rika não se conectou a ele no corpo do Gojo, né? Então ele achou que tinha perdido, a conexão com a Rika, né? Só que a Rika ficou no corpo dele após ele ser cuidado pela Yeri, né? Que a Yeri foi lá, deve ter costurado ele no meio, né? Que ele também foi partido ao meio. Costurou ali a cachola e fez os tratamentos inicial ali, os paliativos, né? Provavelmente aquele cara que fazia estrelinha assim também tava lá, né? Pra pedir alguma coisa a mais. Que ele é um médico também, né? Querendo ou não. Ou não, né? Não dá pra saber. E também a Riga ficou curando ele o tempo todo com energia amaldiçoada reversa. Então até ele voltar, ele ficou em animação suspensa depois que ele perdeu o controle do corpo do Gojo lá, ele caiu. Ele ficou em animação suspensa até conseguir reconectar com a técnica amaldiçoada dele. E com isso, a Rika, que é uma técnica externa, se reconectou com ele. E assim ele conseguiu voltar para o próprio corpo dele e continuar vivo, né? Então foi mais sorte do que juízo. E isso leva até uma discussão que eles pararam os cálculos, né? Eles acharam que só ia chegar lá, pegar a técnica do Kenjaku e usar, porque pressuporam que o Kenjaku usou o domínio. O Yuta também já ia conseguir, mas o cara tem 1000 anos de experiência. Uma cópia barata, assim, sem treinamento nenhum, não ia dar muito certo, porque ele não teve nem tempo, né? É 5 minutos ou 5 minutos. Primeiro, que é o plano de pegar o Kenjaku de surpresa. Ela falou que não era pro Yuta ter ido, e sim ela ter ido. E segundo, o plano da espada do carrasco. Ela fala que quem deveria estar lá junto era o Yuta para poder usar a fala amaldiçoada à distância. Por conta daqui, que usando a fala amaldiçoada ali, faria o pulso quando parar de se mover. Nisso eles iam conseguir acertar a espada do carrasco nele. No meio dessa confusão chega Itadori, Megumi, Nobara. E o Megumi já chega chamando a atenção da Maki, falando que queria vir pedir desculpa a todos, etc. E ela já para ele e fala que vai deixar isso pra depois. E até porque o Megumi não tem nada para se desculpar. O Itadori até tenta ele falar que também tem que se desculpar, que ele tem uma coisa para se desculpar, né, dos acontecimentos, só que o Kusakabe, que a gente viu que tá vivo no último episódio, ele já interfere, falando que se não fosse pelo Gojo não ter matado o Itadori antes, nada disso teria acontecido. E se
E que ele também era a favor, Kusakabe, né? Ele, Kusakabe, era a favor da morte de ditadores. Porém, o Yaga impediu isso, né? Não, ele barrou, conseguiu convencer o pessoal a dar uma chance de o Itadori viver mais um pouco para coletar os dedos e matar ele depois, né? O que não iria acontecer porque o Gojo não ia deixar. Mas acabou que, tipo, que o Itadori é uma vítima do terrorismo do Kenjaku, né? Então, eles não culpam o Itadori por isso, só as situações e quem deixou elas ocorrerem. Voltando à parte da máquina do plano, que ela falou que das coisas que falharam, o Todou vai lá e interrompe a fala dela porque o Todou não conseguiria usar o Boogie Woogie nela. Então não daria para teletransportar ela no momento do ataque surpresa, né? Ela teria que estar lá. E mesmo sendo o Yuta estando lá, seria perigoso estar lá, né, antes do ataque surpresa. Tipo, não pegar ele de surpresa, só que sem o teleporte, sem usar o Boogie Woogie. Porque o Kenjaku é um cara perigoso, ele tem muita técnica diferenciada, ele tem 1000 anos de experiência de batalha, ele não é um cara qualquer. Não é como se ele tivesse morrido de qualquer jeito, assim. Foi difícil pra pegar ele. Portanto que a técnica daquele maninho que eu esqueci o nome lá, o que é o palhaço, foi primordial pra dar fim naquela batalha, né? Pra ter aquela batalha lá, para o Kenjaku não conseguir usar todas as habilidades dele. Foi crucial isso para poder ter o ataque surpresa. Então a Maki não ia dar certo nesse plano. Talvez daria, mas seria muito mais arriscado. Fora que ainda teve a explosão de maldição que sai do corpo do Kenjaku, né? Do corpo do Geto. Então, essa explosão teria que ser alguém muito poderoso que consegue ter uma habilidade ampla para poder parar isso daí. Então, a Maki teria muito mais trabalho e poderia vir até a ficar de ralo por não ter experiência com o corpo dela ainda. Então, tipo, a experiência que o Toji tinha. Eu acho que ela não tem essa experiência toda que o Toji tinha. Que o Toji era bem inteligente e ele mesmo sabia que também não poderia tancar tanta coisa assim, igual que foi com o Gojo. Que aí teve que mandar vários obstáculos antes para poder chegar num Gojo enfraquecido e conseguir derrotar ele e tal. E mesmo assim ele não conseguiu dar fim no Gojo, né? Teve que. Teve não. Ele, depois que o Gojo conseguiu energia amaldiçoada reversa, não teve nem chance. Então, esse plano não daria certo com a Maki. O segundo plano eles explicam que a fala amaldiçoada a partir do celular lá, do gravador, não pode ser usada em dois lugares diferentes, né? Porque você ativou ela e ela continua ativada. E se o Inumaki usasse ela em outro lugar, aquela que está gravada já ia falhar, ia ter que regravar. Então ele não poderia usar em vários lugares ao mesmo tempo, tem que ficar aquela ali até a hora que fosse usar. E se usasse antes, o Inumaki poderia morrer, por conta de que o Sukuna é muito poderoso. Então tem que usar num tempo que ele está muito enfraquecido, que ele não vai ter chance de fazer nada. Porque se usa antes, não iria dar certo, porque o Sukuna é muito poderoso. A gente sabe disso, que a fala amaldiçoada tem esse contorno aí. E então um cara que ressurgiu das cinzas aí, o Higuruma vai lá e fala exatamente a mesma coisa e confirma. Que ele mesmo que pediu para não ser usada a fala amaldiçoada naquele momento, e sim na barreira do Yuta, por conta disso, né? Pra ter a chance de funcionar. Tanto que no Maki quase cagou sangue lá. E o Kusakabe ainda ressalta de ele ter sobrevivido, né? Que o Higuruma se diminui. Falando que o Sukuna tá o tempo todo brincando com ele e poderia ter acabado com ele em qualquer momento. Só que daí o Higuruma fala, pra um feiticeiro de 2 meses ter sobrevivido tá muito bom. Só que ele vai lá e ressalta, alguém ter deixado eu sobreviver, né? Tipo, que o Sukuna minguelou ele lá, mas ele conseguiu sobreviver. Então eu acho que não foi tão deixado assim não, que o Sukuna ele subestima muitas pessoas. Então, que nem foi com o Itadori várias vezes. Ele fazia um ataque lá e deixava. Por causa que, tipo, ele falava que ele não vai aguentar isso. Então o Sukuna morreu pelo próprio erro dele de ficar menosprezando os outros. Depois de toda essa explicação, ainda a máquina tem cartucho para dar no Yuta e ela pega e fala sobre os estrangeiros. E isso todo mundo concorda, que se eles tivessem chegado antes, o plano seria totalmente diferente, seria muito mais fácil. E os estrangeiros que eu falo é o Laru e o Miguel, tá? Porque a técnica do Miguel ele consegue se aproximar do Sukuna, lutar no corpo a corpo com o Sukuna
sem ser atacado pelos cortes, né? Sem ser atingido. Começa falando. Começa outra. Fora a técnica do Larui, que é conseguir manter a distância e atrair a atenção do Sukuna em momentos chaves. Então, ia conseguir criar muita abertura no Sukuna, fazer ele gastar muita energia amaldiçoada, mas aí o Yuta tenta se proteger, né? Desesperado, que a Maki é super agressiva daquele jeito dela, e ele é daquele jeito dele com ela, com qualquer um, né? Que ele não. Ele é daquele jeito dele. E pra tentar se defender, fala que os caras falaram que não ia ir e que só era uma possibilidade. Mas mesmo assim eles foi, que a Maki diz, porque ela não vai deixar. Todo mundo concordou com ela nesse momento aí, porque se os estrangeiros tivessem lá ia ser muito diferente, que os caras é forte. Só que ele não tinha que fazer, né? Pra tentar apaziguar os ânimos ali, o Itadori começa a entrar no meio ali e fala pra ela ter calma, que as luvas de arma amaldiçoada que o Yuta deu pra ele usar, deu pra disfarçar o dedo ali, conseguiu enganar o Sukuna por muito tempo. Só que ela fala que poderia ter sido usado qualquer tipo de luva ali. Duvido muito que aquela luva aguentou muita pancada, tá? Mas ela fala que daria pra usar qualquer tipo de luva. Então ele fala que ele ajudou a impedir o segundo domínio do Sukuna. E ela fala que queria impedir exatamente isso, que poderia ter acabado com tudo antes do. Que ela queria ter acabado com tudo antes do Sukuna abrir o segundo domínio. Sendo que o Sukuna ali disparou o domínio que nem um maluco. Então, acho que impedir o domínio dele ia ser bem difícil com ele forte. Mas mesmo assim ela tá brava, então ela tá com a certeza na cabeça. E até pra tentar ajudar ali o Hakari, né? Tenta trazer um ponto positivo, que foi eles poder estar andando dentro da Rika, né? Que mostra uma nova usabilidade da Rika, em formato meio que de balão ali, que é onde que eles estavam, aquele centro de comando que eles estavam ali, vendo castelos e tal, acompanhando a luta do Gojo e do Sukuna. É, era a Rika, né? Ele estava dentro da Rika, então é uma utilidade bem interessante para se fazer aí. E com isso ele conseguiu chegar rápido antes do Sukuna conseguir interferir na, no ataque dele a Uraumi, né? Então ele conseguiu chegar bem rápido por conta dessa técnica do Yuta. Não foi nem com o Boogie Woogie. Eu acho que é por isso que tem até uma imagem que o GG Akutami desenhou, que eles tipo caindo do céu, assim, que eu acho que é simbolizando isso, né? Mas nunca foi mostrado até agora. Então, como isso é uma análise, todo mundo começa a se pôr um pouquinho a culpa. O Todou coloca a culpa nele mesmo por não ter conseguido tirar o Chozo e nem o Brother, né, que é o Itadori, lá do epicentro daquela expansão de domínio do Sukuna maluca lá, por conta, e a Kira ainda pergunta, né, porque estava muito longe e tal, a limitação, não, era por conta de estar no meio da energia amaldiçoada do Sukuna, que é muito cabulosa, então ele não conseguia ter acesso à energia amaldiçoada do Itadori nem do Chozo, né? Mas ele poderia ter teleportado Sukuna para outro canto, né? Eu também acho que ia ser difícil, por conta da devastadora energia amaldiçoada do Sukuna expandindo o domínio, né? Então acho que não ia conseguir nem achar o Sukuna ali no meio, né? Acabou que foi uma interferência que não tinha muito o que fazer. E até o cara que tem uma balaclava, né? Que faz aqueles golpes malucos dele lá, que tá usando a espada a cutela do Nanami agora. Fala que tem um pouquinho de culpa, de parcela de culpa aí, por conta de que ele tava no centro também. E, tipo, eram 3 pessoas no centro, então ele tinha que ser resgatado. E o Yui teve que ir lá salvar ele e conseguiu salvar ele. Então ficou faltando pra salvar o Chozo. Mas se isso não acontece, o Itadori vai de ralo. Então o Chozo tinha que estar ali pra defender o Itadori, porque o Itadori não ia conseguir se defender. O Itadori ia de ralo ali. Então, tipo, são erros que comunharam para um final que é o final e não tem o que fazer. E até mesmo a Maki, ela bota um pouquinho de parcela de, se bota um pouquinho de parcela de culpa disso por ter tomado 2 flash negros, né? Então, teve que se recuperar. E todo mundo ali. O bagulho, o ponto é assim, vai continuar tendo ali uma discussão? Sim, mas tipo, o ponto é o seguinte, o Sukuna é um furacão. Tipo, é humanos contra furacão. Não tem que se fazer ali. Você tem que correr. Mas eles teve que enfrentar. Então, se você vai enfrentar um furacão, não vai ser fácil nunca. Não importa quantos planos você vai fazer. Só se tivesse ali 3 Gojo trabalhando em simultâneo perfeitamente. Eu acho que conseguiria. Aquele Sukuna com os 4 braços, né? Sem uma Horaga. Sem uma Horaga, o Sukuna ia embora. O Sukuna ia embora na primeira. Ia pro Gojo mesmo. Então, uma Horaga
Da parte do time do Sukuna, o Mahoraga foi MVP. Por causa que sem o Mahoraga, o Sukuna não ganharia do Gojo. Não com o que a gente tem apresentado atualmente. Com tudo que a gente tem apresentado atualmente, tá? Porque se ele não tivesse o Mahoraga, teria que ser outra forma da batalha acabar da forma que acabou. Com o Gojo derrotado. Então, o GG teria que escrever de outro jeito. Ele tem essa ideia? Eu não sei. Alguém tem essa ideia? Se tiver, manda nos comentários que eu leio e trago um vídeo até. Mas eu não tenho ideia de como seria uma luta do Gojo e do Sukuna da forma atual sem uma Horaga. Para mim o resultado é só um, que é o Gojo que venceria, porque o Mahoraga foi de suma importância para salvar o Sukuna 1 bilhão de vezes. Então não fala que o. Então, quando a pessoa fala que o Sukuna venceria o Gojo sem uma Horaga, eu não acredito não. Sinceramente, eu não acredito não. E até mesmo sem a dica do Kenjaku, de usar aquele extensão de domínio, né? Pra poder atingir o Gojo, pra passar pelo Mugen. Eu acho que se nem tivesse essa dica, o Sukuna ia conseguir fazer muita coisa também. Ia só apanhar que nem cachorro até umas horas. Sukuna teve sim sua parcela de ajuda, ele é um monstro, mas o Gojo também era. Ainda tinha uma Horaga que é outro monstro. Então Sukuna, sim, precisou de uma ajudinha aí e precisou de verdade. Nisso, mais alguns começam a se autopontuar, né? Que é a Miwa fala que ficou apavorada quando foi para marcar, né? Para seguir a Maki ali, para poder ser contramedida contra o domínio do Sukuna. Ficou apavorada e tal. E se não fosse a técnica do Todô ali para salvar ela e a Maki, né? Porque ela acabou sendo usada para salvar a Maki, ela estaria perdida, né? Que tipo, ela imbuiu, acho que a técnica, a energia amaldiçoada dela na Maki para poder ser as duas teleportadas. Então, Kusakabe, né, já suando, fala: Você disse que não participaria da batalha. E ela responde: Se ela tivesse falado que ia participar, ele não deixaria de qualquer jeito. Então ela teve que ir sem falar por causa que ele não ia deixar, porque ela não tem espada não é nada e ela é muito fraca. Só que ela foi do mesmo jeito para poder ajudar os outros. E foi útil, né? Que salvou a Maki ali usando tanto a técnica de barreira, que mostra ela usando a técnica de barreira, tanto sendo o ponto-chave para ser teleportada para tirar a Maki ali do epicentro do bagulho do Sukuna, né? Do domínio do Sukuna. E até a Momo, né? Aquela que tem a vassourinha, fala assim que não foi útil em nada, mas daí a Mei fala que foi confortável voar na vassoura dela, né? E eu acho que foi na hora que o Yuta teve que sair, né? Porque ele teve que levar a Rika. Então precisava da vassoura pra Mei continuar ali observando de longe e conseguir se locomover para outro lugar, né? Porque a Mei não ia participar da batalha centralmente, né? Ela precisava ficar longe. Então a vassoura foi um transporte bom e ela falou que foi confortável. Tipo, tentando botar uma utilidade nela, né? E, tipo, a Mil e a Momo não ia fazer nada contra o Sukuna, sinceramente. É só ir ali pra sofrer. Porque elas podem ter a técnica de luta delas ali e tal. Mas pro Sukuna, cara. Pro Sukuna você precisa de mais coisa. Até mesmo o Hakari pretendia ir enfrentar o Sukuna, só que a Uraumi era muito forte e ele mesmo ressalta isso, que daí não deu, né? Então não teve muito o que fazer. E a Nobara diz que acordou no último minuto, então tá por fora de tudo isso, então não tem nem o que ela falar. Então, se vangloriando de tudo, chega o Yui, né? Ele pega e fala que ele foi MVP por conta de teleporte dele, das trocas de alma, etc. E sim, foi um bom player ali. Na parte de ajuda ali, de suporte, ele foi um dos melhores. Daí a Kira ainda pontua, né, que só não foi tão bom na hora que ele entrou em desespero ali, que ele saiu sozinho, esqueceu dela. Que ela tem aquela técnica, né, que tem que para conseguir se aproximar, você tem que fazer um movimento de cruzeiro, não sei das contas lá, que eu não vou lembrar agora perfeitamente, mas é mais. Se você quiser pesquisar, você pesquisa aí, que a técnica, que você vai ver. Só que daí, tipo, ele esqueceu totalmente na hora, entrou em desespero pra salvar alguém lá e teleportou sozinho, que foi aquela hora que deu a brecha pro Sukuna quase pegar ele e mandar ele de Vasco. Se não fosse chegar outra pessoa e ajudar ele, que eu acho que foi com o Zakabe, não tô lembrando direito. Ele tá ferrado. Mas foi isso, ele se desesperou e fez cagada. Mas daí ele fala que ela era muito pesada pra ele levar. Tipo, ele não vai se deixar se abater. Né? Mas não era isso, ele se desesperou mesmo e pronto. Daí tentou falar da própria Mei Mei, né? Só que daí o Yui fala que ela foi de suma importância pra técnica da barreira, né? A nova técnica das sombras,
barreira, domínio simples. Que é aquela técnica que eles usam para se defender de outros domínios, né? E aí, sem entender muita coisa, acaba sendo explicado o que aconteceu. Que a técnica das sombras, barreira lá, tal, etc., as barreiras que o Kusakabe usa, ela tem uns votos implantados nela, né? Que o professor coloca no discípulo, que não pode ser, tipo, a técnica não pode ser difundida, não poderia, né, ser difundida que nem qualquer coisa, porque eles usaram isso como monopólio para poder manter a técnica dentro deles, né? Que nem a mesma coisa que os reis faziam antes de ter relações com a própria família ali, casamentos com a própria família, para não perder, para a família não perder o reinado, né? Daí chega aquelas pessoas tudo torta lá de ser filho de parente, né? Era tipo mais ou menos a mesma coisa, que tinha votos imputados ao discípulo para que ele não acha que poderia ensinar qualquer pessoa e etc. Tanto que o Todou aprendeu com a Tsukumo, que aprendeu com a técnica do Mekamaru, né? Então não tiveram acesso à técnica do jeito que tinha que ser, que é ensinada pela escola, pelo chefe da escola. Foi ensinada de forma por fora para conseguir saber aquilo lá, senão eles iam se fuder. E nisso eles explicam que esse voto vinculativo da técnica só pode ser quebrado pelo chefe da escola. E ninguém sabe quem é o chefe da escola, a menos que o próprio chefe da escola fala que é o chefe da escola. O chefe da escola não era aquele velho lá, o Gakuganji, não era o Yaga. Ninguém sabia quem era. Durante toda essa explicação, a gente ainda tem uma foto do relógio que marca 2h21. Que marca 2h21, que é o episódio que 221, que referência, né, ao episódio 221, que é o que o Gojo volta. Alguma coisa aí? Não sei. É difícil o Gojo voltar. Acho muito difícil. Muito difícil. Voltou Higuruma, voltou uns par de pessoas aí. Mas eu acho que o Gojo é a morte mais impactante que tem. Então, não vai voltar. Após toda essa explicação tal da técnica de barreira, Kusakabe fala que não é mais um problema a parte desse bloqueio, né, que tinha, que era o voto vinculativo, porque agora ele é o chefe da técnica das sombras. Então mostra como que foi isso que aconteceu, que é o Yu Yu pedindo até o crédito para Mei Mei, né, por conta disso ter acontecido. E simplesmente voltamos àquela cena do começo, daquele velho esquisito com aquele olho arregalado. Que é aquela cena que a Mei Mei pergunta quanto custa e cumprimenta pela sua vida. Então, aquela velha que eu descobri agora que é velha, que ela falou, não deveria saber que ela é a líder, né? A velha que ela tá de frente é simplesmente a chefe da escola, a líder da escola da sombra, do estilo das sombras, né? E ela fala que ninguém deveria saber onde ela estava para começar a conversa e ninguém deveria saber que era ela a líder, né? Já que ela não contou para ninguém. Daí a Mimei fala que só precisava perguntar para quem sabia. Ninguém deveria saber, o velho achava que ninguém sabia. A Mimei fala, né? Aumentando tanto o número de alunos assim na doutrina da barreira, você vai conseguir rivalizar com os três grandes clãs, né? E com isso você vai tentar dominar o mundo do Jujutsu, né? Tentar dominar a escola, tal, etc. E daí a véia percebe quem falou, foi a Tengen. Só tem, não sei porquê, tipo, já presumiu, mas com certeza foi a Tengen. Tengen, de alguma forma ela sabia. E a véia foi danada mesmo, ela pode ter muitos anos, tá? Porque. Danada as ideias. A véia foi esperta mesmo, veiaca, literalmente, porque tem mais uma coisa da técnica das sombras que não tinha sido falado pra gente. Que ela, aos poucos, vai sugando a vida dos discípulos, de todos os discípulos, pra pessoa que é a chefe da escola. Então, essa pessoa acaba absorvendo essa vida e prolongando a sua própria vida. Então, ela tira a vida dos outros para dar para ela, para poder ter o controle total ali, viver mais tempo. E com isso aumentar o tanto de discípulos mais e mais e mais, aumentar a força dela, criar tipo um novo clã das técnicas de barreira, porque eles vão conseguir enfrentar fácil. Você viu o nível do Kusakabe, né? Ele consegue bater de frente com o Zenin, consegue bater de frente ali com alguém do clã Gojo? Eu acho que não. Tipo, alguém do clã Gojo com os olhos. Não, com o Gojo. Com o Satoru Gojo não dá pra bater de frente, mas tipo, com outras pessoas dá pra bater de frente muito fácil. Com as técnicas de barreiras. Então acho que o plano dessa véia aí era difundir a técnica ali,
com pessoas que eram discípulas dela, aumentar a própria vida e criar meio que um clã poderoso para bater de frente com o clã Zenin, Kamo, os três grandes clãs e logicamente dominar o mundo Jujutsu, né, de alguma forma ali, passando até pelo alto escalão. Só que não deu muito certo não, né, porque Tengen descobriu o que aconteceu ali, mandou já alguém para conseguir difundir a técnica, né, porque essa técnica poderia ter salvado muito mais gente em várias outras batalhas se ela fosse uma técnica básica ensinada, coisa que não era. Ela é uma técnica básica e fácil para todo mundo, acessível para todo mundo, só que ela não poderia ser difundida. Então acabou que muita pessoa perdeu a vida por conta disso, de não conseguir ter essa técnica aí. Então meio que foi uma vingança também da Mei Mei, né? Nisso mostra lá ela comprando um doce, jogando as moedas e mandando a véia de Vasco, a véia chega a regalar os dois olhos. E foi assim que conseguimos a técnica de sombra para todo mundo. A técnica de sombra, das barreiras, etc. lá, que tem um nome muito maluco ali que até embaralha minha cabeça. E foi assim que todo mundo conseguiu usar a barreira. Foi uma técnica que foi importantíssima para a batalha contra o Sukuna, que foi complicado. Foi uma técnica de suma importância, até o Gojo usou na batalha ali. A dele era bem maior, né? Só que, tipo, foi uma técnica importante e é muito importante porque ela é muito poderosa, assim, para enfrentar coisas poderosas. Então, se não fosse a Mei ter ido lá mesmo, alguém ter achado lá e mandado de Vasco essa véia aí, as coisas dariam errado. Muito errado, seria muito mais complicado. E com isso tivemos o fim do capítulo, né? Já foi avisado que a gente vai ter os próximos capítulos sem pausa. E tem um pessoalzinho falando das pausas aí, né? Da última pausa que teve, mas eu acho que já. Acho que não, já era uma pausa programada por conta de que foi anunciado 5 episódios com 6 finais de semana, né? Com 6 quintas-feiras no final de semana, pode pôr, porque aqui pra gente chegar no domingo, o oficial, e começa a partir de quarta-feira, assim, da quinta-feira de madrugada. Então são 6 episódios. Seriam 6, mas foi anunciado 5, teria que ser um desse direto. Então com certeza ia ter uma folga no meio, que eu fiz os cálculos e sabia disso. Mas os caras acham que a pausa foi feita porque precisava mudar a história, porque ninguém tá gostando dos caras mortos, ninguém tá gostando do jeito que acabou. Porra, sempre vai ter alguém que não vai gostar do negócio. Se fosse um final diferente, alguém não ia gostar. Se fosse uma forma diferente que o Gojo morreu, alguém não ia gostar. É difícil matar um personagem que é o mais amado da porra do bagulho. E é difícil matar o vilão que é mais amado da porra do bagulho. Então, sempre vai ter alguém que não vai gostar. Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Simplesmente assim. O cara não vai fazer uma pausa pra mudar 3, 4 episódios, não, filho. Não vai. Galera, é isso.